Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago, bom dia para você, uma excelente semana. Bom, Elivaldo, você conversou com o deputado federal Júlio Arcoverde, nos falando aí do entrave que precisa ser superado para a votação do orçamento pela Câmara dos Deputados. Olha, Tiago, janeiro já passou, já vamos para a primeira quinzena de fevereiro, o país não tem orçamento. Isso não é a primeira vez que acontece, mas é uma situação, de certa forma, um ponto fora da curva, né? O orçamento deveria ter sido aprovado no ano passado. O presidente da Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, o deputado federal piauiense Júlio Arcoverde, eu conversei com ele na última sexta-feira e ele explicou o que poderá ser feito daqui para frente, no curtíssimo prazo, já envolvendo as novas composições das mesas diretoras da Câmara e do Senado, que comandam o Congresso Nacional, para destravar a lei orçamentária de 2025. Nós tivemos a mudança agora do presidente do Congresso e quem controla a Comissão Mista de Orçamento é o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. Conversamos, achamos por bem essa semana não ter nenhuma reunião da CMO para que eles pudessem conversar com o poder, tanto ele como o presidente Hugo Mota, com o poder executivo e, posteriormente, com o poder executivo. No final do ano, houve aquelas decisões do ministro Flávio Dino em relação às emendas. Então, nós não podemos votar um orçamento sem a gente ter a certeza do que o Supremo quer, o regramento do que o Supremo pensa que deve ser feito, mas sem abrir em nenhum momento as prerrogativas do Poder Legislativo. Então, após esse entendimento, nós vamos sentar, eu acredito que na próxima quarta-feira, com o presidente Davi Alcolumbre, que eu tenho um excelente relacionamento, não preciso dizer do grande relacionamento que eu tenho com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Aí sim, vamos sentar o relator, o senador Coronel, eu como presidente, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, para que a gente possa fazer um agendamento de discussões, porque como houve alguns vetos do presidente Lula no final do ano, nós vamos ter que esperar a derrubada dos vetos pela uma sessão do Congresso Nacional e fazer a adaptação da LDO, que foi aprovada, para atender algumas condições impostas pelo ministro Flávio Dino. Vai haver a necessidade de diálogo também com o Judiciário, Elivaldo? Com certeza, Tiago, porque é exatamente no Judiciário que está o nó da lei orçamentária. O ministro Flávio Dino tem tomado posições importantes na questão das emendas parlamentares. Para o Congresso Nacional, não deixa de ser uma interferência nas prerrogativas, como revelou o deputado Júlio Arcoverde. Então, essa situação tem que ser resolvida, não é? Como ficarão as emendas parlamentares, para que os parlamentares tenham a segurança de aprovar o orçamento segundo esse regramento. Então, isso depende do Supremo Tribunal Federal com essas definições, com essas normas, depende também do Congresso Nacional, das suas prerrogativas, porque na comissão está tudo pronto. A peça orçamentária já está toda concluída, inclusive com o trabalho do relator, o senador Ângelo Coronel, que é do PSD da Bahia, e agora falta exatamente, como disse o deputado Júlio Arcoverde, esse encontro. Provavelmente nesta quarta-feira desta semana, teremos um fato importante lá em Brasília, o encontro de Hugo Mota com Davi Alcolumbre, o presidente da CMO e o relator da lei orçamentária, para definir uma estratégia da relação com o Supremo, com o Judiciário, para que haja o destravamento da lei orçamentária, para que ela entre em vigor e norteie exatamente os investimentos, o custeio, enfim, as despesas que o governo projeta e com apoio naturalmente do Congresso Nacional para este ano no exercício financeiro orçamentário. Elivaldo, o Republicanos entra na mira do Progressistas para a formação de uma possível federação? A mega federação anunciada com Progressistas, Republicanos e União Brasil, dificilmente sairá. Mas o Progressistas tem como foco agora estreitar a relação com Republicanos. O União Brasil está fora dessa aliança, quem explica é o deputado Júlio Arcoverde.
Na realidade, o que eu sinto é que os dois partidos querem fazer com o progressista, mas sinto também que os dois partidos não querem fazer nenhum republicano com a União, nem uma União com o republicano. Mas a gente pensou que essa semana tinha tido um retrocesso em relação aos republicanos, mas houve uma conversa do senador Ciro na terça-feira com o presidente Marcos Pereira, na quarta-feira com o presidente Marcos Pereira. Essa conversa foi muito produtiva. No domingo passado eu conversei muito com o presidente Marcos Pereira, participei do almoço em conjunto com ele, e ele está muito empolgado em fazer com o progressista, mas tem que resolver o problema da União com a União Brasil. A certeza é que a gente vai fazer a federação ou com os dois ou com apenas um partido. Aí isso vai ser decidido depois, mas isso não deve demorar mais do que final de fevereiro. Eu acredito que até o final de fevereiro isso está resolvido. Então, o recado aí, o progressista quer os dois, agora eles precisam se resolver. Né? Exatamente, os dois não estão resolvendo, mas se tiver de ter uma preferência, o progressista estreita mais relações com os republicanos. E não poderia ser diferente, o republicano está hoje no comando da Câmara Federal, tem uma influência muito grande e é um partido que poderá trazer, inclusive, mais proveito para os progressistas nessa coalizão. Se der certo essa aliança progressistas, federação, progressistas e republicanos, a federação terá perto ou cerca de 100 parlamentares. Já pode ser a maior bancada lá do Congresso Nacional. Se envolver a União Brasil, não, aí vai lá para 150, quase 150 parlamentares. Mas o problema é a unidade do União Brasil. União Brasil tem dificuldade de união. Ele já está sendo conhecido lá, Tiago, como Desunião Brasil. Racha Brasil. Racha Brasil, é. Elivaldo Barbosa, o prefeito Silvio Mendes, ele esteve na rua 13 de Maio, no centro da capital, prestando solidariedade a Charlene Ferreira e a Suzane Camila, além da Érica Daiane, as 3 trabalhadoras da limpeza pública que foram agredidas na semana passada. Elas estavam trabalhando quando um motorista tentava forçar a passagem no momento do isolamento, para que esse serviço acontecesse, e esse motorista desceu do carro, agrediu, inclusive fisicamente, virou questão policial, e o prefeito foi lá em solidariedade cumprimentar essas profissionais. Vamos soltar aí o vídeo do que disse o prefeito Silvio Mendes. Então, nós estamos dizendo aqui para elas que a prefeitura sempre vai estar solidária a elas e a qualquer cidadão ou cidadã aqui em Teresina, principalmente os mais humildes, como vocês são, e vocês não são menos importantes do que nós. Nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Todos prestam seu serviço à cidade. Então, os teresinenses que eu represento, está dizendo aqui, na 13 de maio, que nós repudiamos qualquer tipo de violência, onde quer que ela aconteça. Qualquer tipo de preconceito, onde quer que aconteça. É nossa obrigação. Você não vai estar só, nunca. Nós vamos sempre estar com você, sempre. É inadmissível que isso aconteça e há a necessidade, sim, do gestor principal do município se posicionar nesse sentido. É verdade, Tiago. Acerta a prefeitura ao realizar esse ato, anunciado já na sexta-feira, foi realizado ontem pela manhã no local, falei pertinho do local onde aconteceu esse lamentável episódio. A solidariedade às garis agredidas, anunciando também providências, sobretudo na proteção via guarda municipal, mas alertar a sociedade para a intolerância que está realmente, muitas vezes, prejudicando a relação das pessoas. Estavam lá prestando serviço, foram injustificadamente agredidas, sem nenhum tipo de nada justificativo, um fato condenável, um crime mesmo. Então, esperamos que essa situação seja superada com calma e também com as condições de trabalho anunciadas pelo prefeito Silvio Mendes. Elivaldo Barbosa, o governador Rafael Fonteles deve se reunir com deputados estaduais do MDB. Pauta. Pois é, Tiago, a pauta é eis a questão.
quando conversávamos com lideranças do MDB, trataria essa reunião da coalizão chamada de Cruzada, ou seja, a união PSD-MDB para as eleições de 2026. Serão temas políticos tratados nesse encontro previsto para acontecer esta semana. Não tem ainda uma data definida, mas deve acontecer esta semana, até quinta-feira no máximo. Bom, mas não, Tiago, essa coalizão já é página virada, já deu certo, vai acontecer. PSD e MDB em nome do PSD para deputado federal, PSD e MDB em nome do MDB para deputado estadual. Questão resolvida, é o chamado prego batido, ponta virada. Vai acontecer. Vai acontecer. O que esse encontro vai tratar é um outro tema não menos importante no plano político, a chapa de senadores. Essa sim enfrenta aí, eu não diria dificuldades extremas, mas enfrenta um momento de indefinição. Então, o governador deve tratar já sobre a chapa governista para 2026 em relação ao Senado. Senador Marcelo Castro, candidato à reeleição para o MDB, e do PSD, a candidatura de Júlio César ao Senado, será essa mesma chapa. Os dois partidos estão unidos na base governista nesse projeto. Corre também nessa disputa o PT, com um apelo nacional muito forte, inclusive anunciado pelo presidente Lula, que chegou a declarar na semana passada que trocava 5 governadores por um senador. Tal a importância da eleição para o Senado e da presença do PT nessa composição. Serão 2/3 do Senado renovados. O que significa esses 2/3, Tiago? Às vezes a gente passa assim, despercebido. Esses 2/3, hoje na composição do Senado, o que vai para a campanha, o que vai para o risco da campanha, representa a grande participação dos partidos de centro-esquerda, inclusive do PT. E a direita está sendo muito bem, está se organizando com muita antecedência, com candidaturas. Michele Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que também vai renovar o senador o mandato, e vários candidatos Brasil afora. Então, o presidente Lula já manifestou essa preocupação de reforçar uma base aliada mais próxima. Ele enfrenta dificuldade para a reeleição dele na presidência da República e também para a eleição proporcional, principalmente para a composição para o Senado. A composição atual já mostra a dificuldade que o governo tem nessas duas casas. Mas o que vai valer é a orientação, a lógica nacional ou a estadual. No plano local, parece que os dois partidos estão bem definidos, com a dobradinha Júlio César, Marcelo Castro, o Rafael Fonteles. Aí é só completar a chapa, definir a estratégia e o trabalho a ser feito daqui para frente para preparar essa estratégia, Tiago. Esse é o assunto programado para ser debatido com maior ênfase nesse encontro do governador com MDBistas e PCDistas. Elivaldo, para a gente fechar aqui rapidinho, o Rede Sustentabilidade esteve reunido nesse fim de semana. Esse registro aí, Tiago, foi uma Conferência Municipal da Rede Sustentabilidade aqui em Teresina, com presença inclusive de dirigentes nacionais para preparar o Congresso Estadual e, na sequência, o Congresso Nacional. A Rede Sustentabilidade é o partido da ministra Marina Silva, que deve participar em março, final de março, início de abril, do Congresso Estadual do Piauí. Um dos temas, enquanto partidos falam em formar composições ou federações, um dos temas é o futuro de uma aliança que existe, Rede PSOL em forma de federação. Dificilmente essa federação terá continuidade quando o prazo de validade se encerrar, no caso, abril do próximo ano.